Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja, se fosse para nós irmos embora, a gente já sai daqui muito saciado. O Senhor falou grandemente. Glória a Deus. Uma honra estarmos aqui. É tão maravilhoso que não tem como comparar. Não tem palavras que expressam nessa bondade do Senhor. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. É uma honra estar aqui para fazer o querer do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 8. Perdão, Mateus. Tá certo. É nervosismo. Mateus. Oh, glória. Nosso Deus, ele é tão lindo que não tem palavras para explicar. Mateus capítulo 8, versículo. Vamos ler somente o 13, todos nós, igreja, e depois eu vou voltar para o 5. Eu vou ler uma vez, depois a igreja vai ler novamente. A igreja pode se assentar, dando uma salva de palmas para o Senhor. E assim nós vamos aonde Deus quer. Mateus 8, versículo 13 diz assim: Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Vamos todos ler? Em nome de Jesus. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glória a Deus. As palmas louvam ao Senhor, igreja. A igreja percebeu que a igreja veio? Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste te seja feito. Essa frase ela é uma conotação tão linda. E como creste, vai da minha fé e da sua fé ao crer. Vamos voltar lá do início, em nome de Jesus, versículo 5. A cura do criado do centurião. Glória a Deus. Jesus está aqui, igreja. Ele se faz presente. Ele falou do início até esse dado momento sobre a fé, sobre você crer, independente de qualquer situação. Eu vou estar lendo e colocando como o Senhor me mandou. Essa palavra me foi confiada na sexta-feira da semana passada. O presbítero estava dirigindo o culto e quando eu fui colocar o tema da campanha, eu coloquei Mateus 13. Mateus 8, de vez colocar Mateus 13, eu coloquei Mateus 8. Aí eu perguntei para ele, qual que é a palavra mesmo que me sumiu da mente? E aí é Mateus 13, eu fui e coloquei. Aí eu falei, não, é para mim ler. Aí eu fui lendo e caiu literalmente. Mateus 8, versículo 13, que foi o que eu coloquei no telão para a igreja. E aí o Senhor já foi falando ao meu coração. No sábado pela manhã, meu esposo foi trabalhar. E eu ali, fazendo as minhas coisas, e o Senhor foi falando muito ao meu coração através dessa palavra. E ainda eu pensei comigo assim, não, vai ser para uma oportunidade, né? Nem vou ministrar agora. Aí a gente vai vendo, né? Vai passando os dias. Aí quando eu vi aqui a Vista falando com ele, né? Das escalas, tudo, do mês. Aí quando eu só escuto a Vista falar para mim, missionário, você vai pregar no primeiro domingo. Aí eu só vi assim, Aí Deus já fez assim, você viu que a palavra era para isso? Aí eu falei, amém, Senhor, eis-me aqui, né? Nós ouvimos no domingo sendo falado, eis-me aqui, envia-me a mim. Que seja feita a vontade do Senhor, que o Senhor fale com a igreja, assim como o Senhor falou comigo. Quando nós focamos aqui em crer, já vinha muito na minha mente a fé. Se você não crer, não vai adiantar. Você tem que crer. Aí eu falei para Deus assim, eu falei, Pai, eu sei que através dessa ministração, o Senhor há de falar com a tua igreja, mas o Senhor já está falando comigo e me preparando para algo. Nós não sabemos o porquê que as ministrações elas vêm para as nossas vidas, mas de uma coisa eu tenho certeza, para algo bom, porque por mais que seja difícil em qualquer situação, o Senhor ele nos prova. Eu ia deixar para falar isso somente no final, mas o Senhor me coloca para falar agora. Na última ministração do pastor Fábio, ele disse assim aqui no púlpito que nós somos provados em tudo, né? Ele até citou no sentido da oferta.
do dízimo e das ofertas. Aí ele brigou comigo, que não era tipo uma jogada assim. Eu falei, não, pastor, fique em paz. Mas em tudo o Senhor nos prova. É algo tão surreal que quando abrimos as nossas bocas, independente se aqui em cima ou aí embaixo, tendo o temor do Senhor para falar algo, Ele nos prova. E esse mês, por incrível que pareça, deu aquela apertada no dízimo. Não no dízimo, porque o dízimo nós dizimamos, mas no mês. Deu aquela apertadinha assim, que aí o Senhor me lembrou das palavras do pastor. Em tudo nós somos provados. E é algo tão lindo, porque quando nós colocamos o Senhor como prioridade nas nossas vidas, e aqui no dia que eu ministrei a oferta, que foi nesse dia mesmo que o pastor ministrou, o Senhor falava assim para mim, filha, pode falar para a minha igreja que, mesmo você ministrando a oferta e você dizimando, você também passa por provações e por situações. Você não vai deixar de passar. A missionária Lourdinha que ministra muitas vezes aqui a oferta, o pastor Eduardo também. Eu aposto que na vida deles também é assim, de dar aquela estreitada, aquela balançada. Mas nós honramos ao nosso Deus com a nossa primeira parte de tudo, porque tudo veio dele. Então é maravilhoso, porque em tudo somos provados. E eu sei que nessa ministração o Senhor também há de provar a minha fé, em primeiro lugar, e assim a fé da igreja. Eu vou estar lendo a partir do 5, eu não podia deixar de falar isso, igreja. É o querer do Senhor e nós estamos aqui para fazer conforme Ele nos manda, amém? Versículo 5 diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. 6. E dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. É algo aqui que o centurião ele esperava, porque o Senhor já havia curado o leproso no começo do capítulo 8. Esse capítulo é tão lindo que ele tem várias parábolas e ele vai nos mostrando ali a boa vontade do Senhor de fazer, mas também de nós recebermos. 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. O que me chama a atenção aqui, igreja, é que Jesus, quando ele estava ali na frente do centurião, o centurião foi, explicou o que estava acontecendo. Ele estava intercedendo por alguém, não era nem por ele, ele estava intercedendo por alguém. Já estava ali todo preocupado, creio eu, que esse servo, esse criado, era alguém importante para ele. Era um servo bom, então ele estava ali. E quando Jesus diz para ele: Eu irei e lhe darei saúde, o centurião responde assim no versículo 8: E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. É tão lindo que aqui, igreja, o Senhor ele estava disposto a todo tempo a ir na casa do centurião para ajudá-lo, para sarar esse servo que necessitava da cura. E a cura vem somente do Senhor. Ela não vai vir de mim, ela não vai vir de você. Ela não veio nem do centurião, porque o centurião poderia ter tentado fazer algo, mas ele sabia que viria somente do mestre, e ele foi até o mestre. E quando ali o centurião ele colocou para o Senhor: Pai, eu não sou digno que o Senhor vá até a minha casa. Aí o Senhor me fazia uma pergunta em casa: Filha, será que todos estão dispostos a falar assim, a ser sinceros dentro de si e falar: Pai, eu não sou nem digna que o Senhor venha até mim? Mesmo Jesus querendo, a gente renuncia, a gente mostra para o Senhor que nós somos humildes, que a gente não se acha nem digno que Ele coloque os pés dele dentro do nosso lar, mas Ele vai, porque Ele falava assim para mim: Filho, eu vou, independente, eu vou na casa de cada um. E eu sei que Ele já estava na minha casa neste dia que eu estava meditando nessa palavra desde o início, e Ele vai em cada casa, em cada família nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Versículo 9 diz assim: Pois também eu sou homem sujeito ao poder, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele o faz. Então aqui ele já falava para o Senhor: eu também tenho poder, só que o poder que ele tinha nem se comparava com o poder do Senhor. Mas ele também era ali uma pessoa que tinha um status, que tinha uma posição. O centurião era um homem romano, né, pastor?
um comandante, né, que estava ali, 100 soldados ele comandava. Nós aprendemos muito isso, né, na quarta-feira. Então ele tinha ali o poder dele. Se ele mandasse o criado fazer qualquer coisa, ou seja lá o servo, eles tinham que fazer, eles tinham que obedecer à ordem do centurião. Mas ali ele sabia que a ordem dele poderia ser qualquer uma, não ia adiantar de nada. Porque o poder dele que ele tinha, ele poderia ter status social, podia ter dinheiro, ele podia ter o que fosse, igreja. Aquilo não valia de nada naquele momento. Porque ele sabia que o único que tinha o poder de fazer tudo era somente Jesus. E ele foi ao encontro de Jesus. E nessa noite, igreja, será que eu e você também estamos procurando esse Jesus? Que nós possamos analisar dentro de nós e ter essa certeza dentro da gente, de estar procurando o único e verdadeiro que pode todas as coisas, o nosso Senhor Jesus. Temos sim pessoas que intercedem por nós, temos pessoas que estão aptas para isso, porque foi colocado, né, ali no arado para trabalhar, mas somente o Senhor Jesus pode todas as coisas das nossas vidas. Então busque a Ele, busque a Ele. 10 diz assim: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. A igreja percebe que até Jesus ficou abismado, vamos dizer assim, com a atitude do centurião. Ele poderia ter chegado perto de Jesus com soberba, por ele ter status, por ele ter nome, mas não, ele chegou aos pés de Jesus muito humilde. Ele chegou ali falando para o Senhor: Pai, eu não sou digno, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre dentro do meu lar, não sou digno que o Senhor faça algo, mas que através da sua palavra. Ele precisava de uma palavra, basta uma palavra, igreja, para que toda a situação, todo o quadro da minha vida e da tua vida possa mudar. Nós não somos nada, igreja, sem o Senhor. Nós não somos nada, somos algo assim que pode ser descartado a qualquer momento. Eu comento muito com o meu esposo no sentido de trabalho, que o trabalho é muito importante nas nossas vidas, mas se algo fugir do controle, seja às vezes uma enfermidade que a gente tem e precise ser afastado do trabalho, o patrão ele não pensa duas vezes em te se substituir. Se ele tiver que te mandar embora, ele vai te mandar embora. É pior ainda quando a pessoa morre. Hoje eu li algo que falava assim, que se você não guardar a sua saúde, não guardar os seus pensamentos e calhar de você morrer, no outro dia, ou no mesmo dia, o patrão já vai estar lá fazendo entrevista com outro para te se substituir. Então nós temos que ter isso em mente e colocar a humildade. É você estar dispostos a fazer com humildade, não achar que o nosso cargo ou algo assim seja maior, porque só o nosso Deus ele é, só o Senhor Jesus ele é. É maravilhoso, igreja. Versículo 11 diz assim: Jesus ainda continua dizendo: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. 12. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E o 13, igreja: então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aqui ele precisou, igreja, somente de 2 passos. Ele foi até Jesus. Jesus estava ali disposto a ajudá-lo, como o Senhor ele está disposto a ajudar a mim e a você nessa noite. Eu não sei o que cada um passa, mas o nosso Deus sabe. Eu não sei como está aí o conflito interno, mas o nosso Deus ele sabe. Então derrama dos seus anseios na presença do Senhor. Coloque tudo aquilo que te faz parar, que te faz mal, nas mãos do Senhor. Fala: Pai, eu senti, eu não posso. Como que eu posso algo sentir? Que nós possamos ter, igreja, a fé de somente uma palavra. Basta uma palavra que o Senhor venha dar, ordenar a gente, que a gente venha sentir isso. Foi falado
Primeiro através da pastora Heloísa do Bom Ânimo, né, minha pastora? Depois o presbítero veio e trouxe também. O bom ânimo, ele tem que vir de nós. Ele tem que vir de dentro da gente, de falar assim, Pai, eu sei que através da sua palavra, de ter a fé, eu irei e eu conseguirei chegar, porque o Senhor irá mandar. Ele manda Josué, não te mandei eu, esforça-te e tem de bom ânimo. Nós possamos ter bom ânimo nessa noite, igreja, e crer. O crer, quando a gente pesquisa na internet, no dicionário, diz assim, tomar por verdadeiro, acreditar, crer que tudo valerá a pena, ter fé. Então que possamos ter essa fé, igreja, independente da situação, independente da prova, independente da luta, é você crer que aquilo vai passar, que é uma provação. Aqui eu creio que se o centurião tivesse chegado, volto a dizer, aos pés do Senhor, e tivesse feito de uma maneira mais, sei lá, mais difícil, de falar, Jesus, eu quero que o Senhor faça, de uma maneira um pouquinho mais, com as palavras diferentes, poderia o Senhor ter feito, porque Ele faz, mas Ele tem demorado um pouquinho. Acho que foi o pastor Reginaldo que comentou sobre Naamã na sexta, né? Naamã, quando ele chegou, ele foi até o profeta, ele tinha status. Naamã, me perdoa, pastor, o que ele era mesmo? Ele era general, então ele estava aqui, né? O status do cara estava lá em cima. E ele chegou lá no abençoado do profeta, me ajuda que eu quero ser limpo, que não sei o que. O profeta olha para ele e fala, tá bom, vai lá, mergulha lá 7 vezes, que aí sim você será limpo. Ele não gostou, ele queria, como o próprio pastor Reginaldo comentou sobre essa palavra, ele queria uma água limpa, um negócio um pouco mais deslumbrante, mas não, ele tinha que mergulhar 7 vezes lá no rio lamacento, né? No rio lamacento, aquele negócio todo para provar a fé dele, se realmente ele queria ser curado daquilo. Então hoje, igreja, o Senhor ele fala para mim e para você da fé. Nós ouvimos os louvores, ouvimos as oportunidades, cada um que veio aqui se posicionou na presença do Senhor e passou aquilo que Deus colocou, ele falou sobre a fé, sobre você colocar dentro de si a certeza de que somente Jesus pode nas nossas vidas. Somente Ele pode fazer o impossível por mim e por você. Só Ele pode mudar o quadro da minha vida e da sua. Basta uma palavra que o Senhor nos ordenar e tudo vai mudar, e tudo vai passar. O Senhor me lembrava da mulher sunamita lá em Reis, quando ela está ali. Ela passou aquele processo todo, Eliseu foi até ela, falou que ela iria gerar, e ela gerou, depois do tempo determinado ela gerou, legal. Quando aconteceu a situação do filho dela morrer, que ela largou o marido lá, o filho morto, e foi atrás, né, de Eliseu, ela encontrou Geazi no meio do caminho, no versículo 26 de 2 Reis 4, e ela, quando ela encontra Geazi no meio do caminho, ele pergunta para ela, agora pois corre-lhe ao encontro e diz-lhe, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Algumas versões diz, vai tudo bem. Então aqui ela não pensou que a situação, ela não viu a situação. Ela viu que, como o Senhor havia falado, que ela iria gerar, que ela iria ter a bênção dela, ela não titubeou em duvidar, ela creu. Ela creu que o Senhor estava no controle de tudo e que Ele havia de fazer. Então é muito lindo, igreja. É muito lindo como o Senhor Ele faz sobre as nossas vidas e Ele nos ajuda. Ele derrama sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Aleluia. Deus poderoso. Em Hebreus 11, versículo 1 diz, aleluia. Hebreus 11, versículo 1 diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. O versículo 6 diz, ora, sem fé é impossível agradar-lhe,
porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Esse é o Deus que nós servimos, igreja. A fé. A fé em estar na presença do Senhor e saber que a palavra que Ele nos diz é uma palavra de ânimo, é uma palavra de consolo, é uma palavra que muda as situações, que muda tudo aquilo que nos faz duvidar muitas das vezes daquela situação, se a gente vai passar, se a gente não vai. Ele faz passar, Ele faz cessar todas as situações. Basta uma palavra do Senhor e também basta de nós termos a fé no Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. O Senhor, Ele me levou também, igreja, em Mateus 9, quando o Senhor cura aquela mulher do fluxo de sangue, Ele me fez ir em vários pontos sobre a fé de cada um de nós, de como cada um aqui da Bíblia se achegou ao Senhor, de como a cada um que teve ali a possibilidade de se achegar em Jesus, como cada um chegou. E foi de diferentes maneiras, né? Cada um chegou, mas com os mesmos propósitos de receber a cura do Senhor, de ser liberto, de ser sarados. Aqui em Mateus 9, somente o versículo 22 diz assim: e Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. Nós conhecemos essa passagem, sabemos o que essa mulher passou. Ela via enferma há 12 anos, o fluxo não parava, ela era considerada impura no meio das pessoas, tanto que ela, muitas das vezes, ela andava rastejando, né, meu pastor? Ela não podia nem tocar em ninguém, ela tinha que ficar totalmente afastada das pessoas. Mas ali, ela, na fé que ela teve, de somente pensar assim: se somente eu tocar na orla do Senhor, eu sei que dele sairá a virtude, irá me curar. Então é algo tão lindo como cada um de nós aprendemos a fé que esses homens e mulheres de Deus tiveram, que antes de se achegar aos pés do Senhor, eles passaram sim por situações, mas na fé que eles tiveram, eles receberam a cura do Senhor. E aqui mais uma vez o Senhor diz para mim e para você, igreja: tem bom ânimo, anima-te, porque a tua fé é através da sua fé, é através da minha fé que o Senhor vai fazer. Ele faz assim, porque Ele é maravilhoso, mas Ele também busca que a gente venha ter essa fé. A bispa, quando teve a oportunidade dela, ela falou que Ele buscava os verdadeiros adoradores. E o adorador, ele não é somente para louvar. O adorador, quando ele se mostra ali com fé. Ele se mostra ali: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, mas eu vou buscar aquele que tem, eu vou buscar aquele que pode me curar. Então, que nessa noite, igreja, nós possamos buscar ao Senhor Jesus, que nós possamos buscar Ele com todo o nosso coração, e não deixar que o inimigo venha roubar essa essência de nós, porque é isso que ele quer. O inimigo, ele não vem, igreja, para brincar, ele não vem. Nós não sabemos o porquê que as ministrações vêm para nós, volto a dizer. Mas quando o Senhor, Ele ordena uma palavra para que cada um dos seus servos venha trazer na casa dele, propósito Ele tem. E nessa noite, igreja, Ele está falando para mim e para você: cadê a sua fé? Em você orar, em você repreender todo o mal sobre a sua casa, em você orar e você falar para o Senhor: Pai, eu não sou nada nem ninguém. As meninas louvam aqui aquele louvor do Jesus. Mira, me ajuda, amor. Passa lá em casa, Jesus. Obrigada, meu amor. As meninas louvam isso, então é muito lindo, porque ele é tão profético, esse louvor, que ele fala: passa lá em casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida. É algo tão lindo, porque você está determinando com a tua boca: passa lá em casa, Jesus. O que eu não posso fazer, faz por mim lá, Pai. Faça por mim. O Senhor, quando Ele dá um dom para nós, Ele quer que a gente use. Ele não quer que a gente enterre e coloque lá no cantinho, não. Ele quer que o que a gente fale aqui venha a ser colocado em prática lá fora. Não é só lá fora para aqueles que necessitam, mas primeiro é para dentro de casa. É por nós, é pela nossa casa, pela nossa família. Na hora que nós estávamos louvando aqui, igreja, nós chamamos as meninas para louvar. A Mari não quis vir.
E na hora que nós estávamos louvando você e o barco e o mar, eu parei, porque algo pressionou a minha garganta e me fez ficar com falta de ar. E eu sabia que ela estava passando algo, eu não sei o que ela passava. Só que o Senhor, Ele falava para mim que era para entoar muito na parte: não temas, filho meu, se quem criou o mar fui eu. Não há porquê, nem duvidar, nem questionar. Porque na hora que Ele ordena, Ele faz tudo parar. Aleluia! Eu não sei qual é a situação que faz a gente parar. São muitas, igreja. São muitas. São muitas provas, são muitas lutas, são muitas dificuldades que a gente passa. Mas o Senhor, em todas elas, está no meio de nós. Ele está ali, ó, com as mãos estendidas, falando: só vem, filha. Só vem, porque eu posso mudar o quadro. Ele pode, é só Ele, igreja. Eu não posso, a nossa bispa não pode, os nossos pastores não podem, os nossos irmãos em Cristo Jesus não podem, nada por nós. Eles podem sim fazer o que nós fizemos agora: se levantar e orar, se levantar e interceder por aqueles que precisam, mas somente o Senhor Jesus pode mudar as situações. Somente Ele pode cicatrizar ali aquelas feridas que estão tão profundas, que nos fazem muitas das vezes mal. Mas primeiro vem o perdão. Pai, vamos colocar assim: eu não tenho nada contra ninguém, eu não vou pedir perdão para ninguém, mas eu vou pedir por mim. Pai, se eu um dia deixei de te buscar, se um dia eu deixei que o desânimo batesse, que as situações fizessem algo de ruim, que me afastasse do Senhor, Pai, me perdoa. E eu também me perdoo por ter feito algo, porque o perdão, ele faz tão bem. Nós aprendemos muito que o perdão, ele liberta, mas ele liberta a gente. Então que nós possamos, igreja, se achegar no Senhor e falar para Ele: Pai, sem Ti eu não posso. Cicatriza, Pai, aqui, ó, a ferida que tem aqui dentro. Arranca de mim tudo aquilo que não vem do Senhor. Eu aprendi no meu processo, lá do meu casamento, do meu primeiro casamento, quando eu me divorciei. E primeiro, nós temos que pedir para o Senhor arrancar. Às vezes sai da boca para fora, assim, ó, uma palavra tão fácil: não, mas eu não quero mais não, eu não ligo mais não, mas muitas das vezes lá dentro ainda está machucado. E quando nós colocamos no Senhor, Pai, de verdade, ali às vezes no fundo, na situação mais adversa que tem, que você fala para o Senhor, fala: Pai, eu não aguento mais isso, arranca de mim. Que você fala, acho que parece que sai um grito de dentro de você. Meu pastor, que aquilo sai de dentro de você, é algo tão incrível que você pede essa libertação para Deus. Eu não sei se todos sabem, mas no meu primeiro casamento, o pai dos meus filhos me traiu. Não foi uma vez, foram várias. E de todas elas eu fui perdoando e fui levando até onde Deus mandava. E quando chegou ao ponto de eu ir embora daqui da Zona Norte, eu fui para a Zona Sul, eu fiquei 4 meses na Zona Sul. E quando chegou no fim de tudo, eu conversei com a nossa bispa, que foi uma mulher intercessora pela minha vida e pelos meus filhos. Ali ela falou para mim: filha, ora, vamos orar. Não sei quanto tempo nós oramos, mas eu sei que nós oramos. E quando ela abriu a boca dela, através da palavra do Senhor, e fez para mim: filha, chega. Vem embora, agora não tem mais jeito. Eu vim embora, fiz tudo o que tinha que fazer, entrei com o meu divórcio, assinei o divórcio dia 3 de outubro de 2019. E ali foi um fim para mim. Só que até eu passar por esse processo foi doloroso, porque muitas das vezes a gente não quer terminar aquilo que é cômodo nas nossas vidas. Eu já estava casada há 11 anos com o pai das crianças. E quando chegou o fim de tudo isso, que eu passei o meu processo, tive apoio da bispa, apoio dos pastores, apoio de cada um que esteve ali no convívio comigo, todos falando uma palavra de ânimo para não parar, para não desistir. A missionária Viviane estava ali do meu lado a todo tempo, me ajudando a puxar a minha orelha e falar: não, você não vai parar não, porque eu sei que era cada um enviado pelo Senhor para que eu não parasse. Por isso que o Senhor levanta amigos sim para estar ao nosso lado. Ele levanta sim intercessores
intercessores, os nossos pastores, para interceder pelas nossas vidas. E isso foi crucial para mim. Só que chegou um tempo que fui eu e Deus, não tinha mais ninguém do meu lado. Todos estavam, mas ao mesmo tempo não estavam. Não sei se a igreja entende, mas era o processo que eu precisava passar com o Senhor. E foi quando eu dei um basta. Mas não foi uma situação, foi dentro de mim. Eu precisava pedir para que o Senhor arrancasse aquilo de dentro de mim, senão eu não viveria. Eu não daria o passo adiante daquela situação. E a gente sabe que a palavra ela diz que a gente tem que sim continuar perseverando pelo casamento, buscando. Só que chegou um tempo que não dava mais. E quando eu aceitei aquilo para mim, eu pude viver as coisas que o Senhor fez. E eu precisei disso, eu precisei gritar. Eu não vou lembrar se eu gritei realmente gritando para Deus, mas eu falei tanto para Deus: Pai, arranca de mim tudo isso. Arranca qualquer resquício de sentimento, arranca qualquer resquício de mágoa, porque eu quero viver o melhor do Senhor nessa terra. E tudo passou, porque passa. Quando a gente está num processo, a gente acha que não passa, mas passa. E eu posso dizer isso, igreja. Eu não sabia o tempo que chegaria para mim contar isso para a igreja. Eu não tinha nem dimensão de contar, porque eu cansava de falar para a missionária: amiga, o meu testemunho não vai edificar ninguém. Aonde? Um testemunho de perca, como que vai edificar alguém? Só que eu sei o propósito que Deus teve na minha vida, para que hoje eu vivesse essa boa nova. Hoje, para a honra e a glória do Senhor, eu sou casada com o presbítero Reinaldo, um homem de Deus valoroso, que não só me amou, mas amou primeiro os meus filhos. Ele recebeu os meus filhos de uma maneira tão linda que nem o pai deles faz. Eu fico... É difícil falar assim com relação às crianças, porque a gente não fala mal do pai dos meus filhos. A gente busca sempre ensiná-los, é o pai de vocês, então respeite. Só que o amor que o Reinaldo tem pelos meus filhos, nem o pai deles tem. E eu sei que isso não é mérito meu, porque veio de Deus. Então é tudo para a honra e a glória do Senhor. E hoje, daqui a pouco, janeiro chega, 1 ano de casados. Fizemos 1 ano em julho que estamos juntos. E para a honra e a glória do Senhor, hoje esperamos o nosso Isaac, a nossa promessa do Senhor. Então, para que hoje, igreja, eu estivesse vivendo isso, e eu estou vivendo isso, eu precisei renunciar a muita coisa. Eu precisei me arrebentar aos pés do Senhor e falar: Pai, faça o que o Senhor quiser. Seja para me machucar, seja para bater, porque a gente apanha. Mas foi tudo propósito e hoje estamos aqui para a honra e a glória do Senhor. E isso são somente um dos propósitos que a gente passa, somente uma das situações que o Senhor nos faz passar. Porque para a gente ter algo, a gente tem que passar, para que a gente possa viver aquilo. E chegar ali naquele tempo de falar: não, agora aquilo que eu vivi, eu vou passar. Nós ouvimos muito da nossa bispa, as coisas que ela passou, as provas, as lutas que essa mulher passou. O pastor Eduardo, o pastor Marcelo, o pastor Fábio, o pastor Heloísa, a cada um, igreja, que vem aqui, que abre a boca para contar um testemunho, é muito lindo. Então não perca essa oportunidade quando você tiver. A missionária Lourdinha, ela não cansa quando ela vem. Eu acho tão lindo ela falar: alguém tem um testemunho para contar? Venha, pega o microfone e fale. Porque edifica. Às vezes a gente acha que não. Numa situação de perca, numa situação de morte, de luto, seja do que for, a gente fala: não, isso aí não vai ajudar nada a ninguém não. Deixa pra lá, vamos guardar ela aqui no cantinho, que aí quando chegar a situação, a gente vai passando e vai deixando lá. Mas tudo tem um tempo que o Senhor ele fala: agora pode abrir a boca e pode falar, porque a honra é dele. Não foi mérito meu, não é mérito do presbítero, não foi mérito da bispa. Todos nós fomos ali naquele barco todo. Deus usou a vida de cada um para encaixar ali no processo. Mas tudo é para a honra e a glória do Senhor. E eu finalizo essa ministração, igreja, somente dizendo a fé. Volto lá em Mateus, que diz assim: então disse Jesus ao centurião: vai,
e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Uma ordem só do Senhor, vai. Ele manda nós irmos, independente da situação, independente da prova, da luta, de tudo. Ele está mandando nós irmos e termos fé. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Não sou eu, igreja. Eu não imaginava que a ministração de hoje chegaria nesse rumo que fala. É maravilhoso porque a gente, quando se deixa realmente que o Espírito Santo nos conduza com as palavras, aquilo vai e só vai. Tem dias que a angústia bate forte aí dentro do seu peito. Não é assim? Você tenta enxergar a solução e não tem jeito. Agora senta pra me ouvir.
autoridade em nome de Jesus. Amém.